uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém. Senhor, nós te adoramos. Na verdade, a igreja começou de uma forma muito interessante. Eu não queria abrir igreja nenhuma, não queria sequer voltar para Lisboa, porque eu tinha saído de Lisboa e tinha ido para o norte, estava a trabalhar com o pastor que me ganhou para Jesus lá. E pronto, esse era o meu alvo. Em dezembro de 2006, novembro e dezembro, pessoas começaram a telefonar. Nem sei até hoje como é que as pessoas descobriram o meu número de telefone, porque eu tinha trocado o número de telefone. E a pedir que eu viesse para Lisboa para abrir uma igreja, para eles congregarem. Eu disse, irmã, eu não tenho mais o alvo sequer de voltar para Lisboa, eu estou aqui a servir, debaixo da autoridade do meu pastor, estou a ajudá-los nas igrejas que eles têm aqui. Eu não quero ir para Lisboa, vocês procurem, tem tantas igrejas aí, procurem uma com que vocês gostem e pronto. Cerca de 6 pessoas, 6, contei eu uma vez só, 6 pessoas diferentes ligaram para mim, de números diferentes, a pedir a mesma coisa. A minha resposta era sempre a mesma, não, procuro outra igreja, eu não quero ir para Lisboa. Até que começou um aperto aqui no meu espírito, sabes? O testemunho interior de que, parece que alguma coisa não estava bem na minha resposta, não é? Então eu fui falar lá com o meu pastor. Zé, não podemos deixar morrer essas pessoas. Porque é que não vais lá abaixo a Lisboa ver o que é que está a passar? Depois a gente decide o que faz. Ok. Então voltaram a ligar e a uma delas eu disse, pronto, vamos fazer assim, próximo sábado eu vou a Lisboa, vamos marcar o encontro, digam onde é que nos encontramos, porque eu vou para ouvi-los. Ok, e assim foi. Encontramos em Santo António dos Cavaleiros, lá numa casa, e tínhamos 11 pessoas. Marcámos reunião para a semana seguinte no Hotel Roma. Eu liguei para o Hotel Roma, estava disponível o auditório deles, e marcamos, e assim foi. E começou assim a igreja numa salinha pequena, poucas pessoas, entretanto aquelas 11 cresceu para 30, depois já não cabíamos naquela sala, tivemos que mudar para uma sala maior, chegámos às 140 pessoas, depois arranjamos umas instalações na Ajuda, ali perto de Belém, alugámos, foi as primeiras instalações, ali crescemos e de lá viemos para as instalações que estamos atualmente. Veja, a igreja começou, eu não tinha ideia, nem vontade, nada, não tinha nome nenhum, foi numa viagem que surgiu o nome, entre tantos outros, já conhecidos e tudo, surgiu o nome Zoe, lembrei-me dessa palavra grega que quer dizer a própria vida de Deus, e foi o que soou melhor, e assim foi. Em janeiro de 2007, registámos então a igreja Zoe, e foi assim que começou. Eu preciso da caixa de lenço. Nós nos conhecemos em 2013, não é? Quando, na altura, eu tinha vindo dar aula inaugural no Rema. Era a primeira matéria da escola. E foi lá que eu conheci Augusto. Augusto foi meu aluno, não é? Só que naquela altura, todo o contato que eu tive com Augusto foi muito superficial.
no início, no primeiro dia de aula, Augusto chegou e se apresentou, né? Eu sou o pastor Augusto e queria dar as boas-vindas. Gostei muito da aula. Foi. E esse foi o primeiro contato que eu tive com ele. E assim, era o pastor Augusto. Não. Ele geralmente sentava lá Na última fila. na última fila, muito quieto, chegava sem muitas ondas, sentava lá atrás, muito sério. E mal eu sabia, né? Sério. O segundo contato que nós tivemos foi quando eu vim ministrar aqui na igreja. Ministrei na sexta-feira. Foi. Augusto estava aqui na igreja, no culto, e no domingo pela manhã, que nesse dia Augusto não estava. Ele tinha, alguém da congregação tinha falecido e ele tinha ido fazer o funeral. Então eu ministrei e depois foi um convívio. Sim, e a igreja na fez. na mesma época, Foi. estadia, nós fizemos um convívio sénior ou uma coisa assim, ali na Pontinha. Convidei o pastor, já lhe tinha até falado disso, e como tu estavas hospedada na casa deles, a ele perguntou se podia levar. Se podia me levar. Eu disse, sim, claro, não tem problema nenhum. E aí o interessante disso tudo é que chega uma hora que a gente está sentado na mesa e eu estou de frente para Augusto. Né? Tiraram até essa foto. E realmente, depois a gente vê naquilo, rapaz, se naquele dia dissesse, na sua frente está o seu futuro marido, ou vice-versa. Realmente a gente teria dito, Satanás para trás de nós. Só podia ser o diabo. Só podia ser o diabo. Primeiro porque eu não tinha intenção nenhuma de casar com um pastor. Para mim isso foi uma coisa que o Senhor pregou uma peça comigo. Porque eu dizia, eu posso casar com qualquer pessoa de qualquer profissão, mas pastor, nunca. Nesse tempo de estadia aqui em Portugal, eu tinha ido fazer um passeio com o pessoal da igreja e eles tinham me levado para conhecer a Serra da Arrábida. E teve uma hora que eles pararam lá no Miradouro e a gente desceu. E na hora que eu desci, assim, eu fui para uma parte assim que tem um muro de pedras e eu fiquei olhando ali a paisagem, o mar. E na hora que eu parei e fiquei olhando aquilo ali, veio uma voz no meu espírito e disse, você vai vir morar em Portugal. 2 anos depois, eu recebo uma mensagem do Excelentíssimo, não é? E ele dizendo, como vai, professora? Quando é que pensa em voltar para Portugal? As aulas foram muito boas e tal, não sei o quê. E eu achei estranho aquele contato, não é? Eu não tinha tido muito contato com ele quando estava aqui. E passaram-se praticamente 2 anos. E 2 anos passados e ele simplesmente aparece assim, né? E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E aí eu respondi, né? A mensagem, eu disse, olá, pastor Augusto, como vai o senhor, né? Muitas formalidades. E falei, né? Respondi, não sei quando é que eu vou voltar em Portugal. Na realidade já era para ter ido, mas a porta ainda não se abriu, mas eu creio que outras oportunidades acontecerão ou virão. E aí, quando passou essa primeira mensagem, passou alguns dias, houve uma segunda mensagem. E quando essa segunda mensagem chegou, as pulgas que estavam atrás da minha orelha aumentaram. Tem as pulgas atrás das orelhas? Tinha. E aí eu fiquei com o pé muito atrás, porque quando eu conheci Augusto era casado. E quando eu comecei a ver essas... Isso em 2013. Quando eu comecei a ver essas mensagens dele, eu fui muito direta. Eu sou uma pessoa que vou direto ao ponto. E eu falei para ele na mensagem, eu disse, pastor, o senhor me perdoe. Eu sou uma pessoa muito direta. E eu quero dizer que não é bom o senhor, um homem casado, esteja mandando mensagens para mim, que sou uma mulher solteira. Então, isso não cai bem. E ele, não, pelo amor de Deus, professora, eu não quero que você me interprete mal, eu pensei que você sabia, infelizmente eu passei por um divórcio. E, enfim, e ele falou, assim, por cima,
que tinha passado por aquela situação, e eu fiquei muito compadecida, não é, da situação dele. Porque foi assim, o divórcio deu-se, assinamos o divórcio no dia 4 de dezembro de 2014. E já em 2015, nós tínhamos uma igreja no Norte também, e em 2015 eu levava sempre um casal comigo, e a irmã que ia comigo, não é? A esposa, né? E ao casal, e ela disse assim, o pastor precisa casar outra vez. Eu disse, não, eu quero estar sossegado, tenho que me recompor ainda e eu não quero pensar nessas coisas. Aí ela disse assim, e se fosse a Sâmia? Porque foi sugerindo nomes e pessoas que eu também conhecia e que o casal conhecia. Eu, não, isso não, essa pessoa não. Aí ela disse assim, e se fosse a Sâmia? E ela disse, você ficou calado. Hoje, olhando para trás, nós vemos Deus em todas essas coisas, sabe? É verdade. E é tão interessante ver o que é que envolve algo chamado propósito. Eu percebo que me apaixonei por ti, porque eu sentia a tua falta, eu queria só estar contigo, eu queria só falar contigo, eu só pensava em ti. Via minhas fotos. Vi os teus vídeos todos na internet. Vi lá aliás, foi esse que motivou a minha primeira mensagem, que tu serve, mas não encaixa. Cabe, mas não encaixa. Cabe, mas não encaixa. E que tu fazes um comentário assim, dizem, a Sâmia vai casar com o Evangelho, a Sâmia não quer mais casar. E tu disseste assim, eu quero. E eu disse, ops, ela quer. Vou a Campina Grande. Aí eu pensei que ele estava falando da boca para fora. Oh, meu amigo. Eu não falo da boca para fora, eu sou um homem de convicções firmes. Meu Deus do céu. Quando eu vejo esse homem aparece em Campina Grande de mala, eu digo, meu Senhor. Foi conhecer o ministério. Foi conhecer o ministério. Também. Eu digo, pronto, agora eu tô com uma bomba na minha mão. Porque eu não ia simplesmente saber que ele estava vindo para Campina Grande e fazer de conta que ele não estava lá. Não é? A única pessoa. Acho bem. A única pessoa que ele tinha lá era eu, que conhecia mais. Então, lá vai eu ser a Cicerone, né? Fui pegar ele no aeroporto. E que coisa estranha. Meu Deus mesmo estranho. do céu. Mas não foi só para ti, foi para mim também. Meu Deus, porque você só conhece... Pra gente, assim, para vocês saberem, quando você conhece uma pessoa e você conversa com ela pela internet ou pelo computador, cria uma ideia. Aquilo é uma pessoa. Quando a gente se viu pessoalmente, é como se aquela pessoa que você está ali, face a face, é outra. É outra pessoa. Eu não apareci com rapazes do meu lado. E quando as pessoas viram eu chegando com Augusto na igreja, opa! Quem é aquele bonitão? Aquele era uma sinalização. E eu tinha dito para ele, eu disse, olha, a gente vai para a conferência, mas é assim. Chegando na igreja, cada um se senta aonde vai cada um para o seu lado. Mas de boa, isso estava combinado. Combinado. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas associassem que a gente estava junto. Só que, no primeiro dia que a gente chega... Como a liderança me conhecia por causa da escola aqui, o que é que eles faz? Quiseram, de certa forma, me honrar. Na primeira fila do lado dos pastores. Então, atenção. Eu digo, pronto. Já foi por água abaixo, o pessoal já pensou que já estava, vamos dizer assim, o moído estava feito, a gente já estava namorando e não tinha nada daquilo. Nada. E eu digo, pronto. Então, eu vou aproveitar que minha irmã é travada nessa história comigo e ela é quem vai descartar ele. Pronto. Ela e minha mãe. Eu disse, pronto, eu vou ficar quietinha. Só que quando ele chegar lá e falar... Tu querias aliviar essa pressão de cima dos teus ombros, não é? Aí, ok. Jantamos, no final do jantar, nos dirigimos à sala, sentamos e quando eu sento no sofá... O bonito vem e senta do meu lado. Então ia sentar onde? Ao lado da tua mãe ou da tua irmã? Não, sentar-se em outra cadeira. Bonito. Senta do meu lado. Aí ele abre o coração. A minha vida abriu o coração e falou a vida de para tudo, elas. Falou de tudo. Falou da parte bonita, falou da parte feia. Dos meus erros, dos meus acertos. Disse, olha, eu sou isto que está aqui. Tem coisas que eu fiz na vida das quais eu me envergonho.
E sou eu sei que ela ainda não decidiu, mas pronto, assim ela também já sabe o que leva, é o que está aqui, é isto, olha. Aí ele solta e diz assim, e nisso minha mãe, assim... Tudo muito sério, ouvir assim, atentamente a tua mãe e a tua irmã. E Silvia também, minha irmã assim, olhando assim, bem sério, ele ouvindo tudo, né? E aí chega uma hora que ele diz, olha, ela não decidiu ainda, mas eu quero já me antecipar e pedir, e já era assim, chamando minha mãe de manhinha. Mainha. Manhinha, eu Pela quero... fé e perseverança, está a ver? Eu quero saber se a senhora me autoriza, me dá sua autorização para eu namorar com a Sâmia. Eu olhei para a cara dele e disse, tá maluco? Então, Como é perder ter mais tempo para quê? Eu já sei o que eu quero, já sabia o que eu queria, vou estar cá com rodeios. Assim é logo meio caminho andado. Assim só tinhas que dizer, eu na verdade estava a facilitar o teu trabalho, só tinhas que dizer, quero ou não quero. Pronto. É simples, amigos comandantes. Simples assim. E eu digo, meu Deus do céu, esse homem tá maluco, meu Deus, a cabeça dele tá no céu. Eu estava mesmo, mas era por ti. Aí não se pode, estamos a falar. Chegou assim na ponta do sofá, com óculos aqui, olhou e disse, olha, não pense que, porque ele levou flores para elas. Claro, né? sempre me ensinaram, queres conquistar a filha, conquista primeiro a mãe. Levou flores para minha mãe, para minha irmã, prendinhas para os meus sobrinhos. É Né? uma questão de cortesia, pronto. E minha mãe disse assim, que não se impressionava com essas coisas e que todo o tempo que ele estava a falar, ela não estava ouvindo apenas com esses ouvidos, mas com o coração, com o espírito dela, sondando o coração dela. E ela disse, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gostei, é que você não falou só a sua parte bonita, não é? Você abriu sua vida para pessoas que você nem conhece. E você mostrou o que está aí dentro. E eu admiro isso. Mas, como eu ia dizendo, eu estava olhando para o meu espírito para saber e ouvir dentro do meu espírito o que é que meu espírito diz. E, Augusta, eu sinto paz. Quando ela disse, eu sinto paz, eu fiz, é sério. E minha irmã pegou o embalo da minha mãe e disse assim, eu também sinto paz. Eu olhei para ela quase como se fosse dizendo assim, cadê aquela mulher que não queria que eu casasse? E ela disse, eu sinto paz. Mãe disse, eu sinto paz também, eu dou a minha autorização. E elas praticamente, Meu se filho, pudesse, meu meu filho e tal, se pudesse, já tinha me casado ali. Eu digo, meu Deus do céu, aí Até pronto. teria sido uma boa ideia. Tá doido? Tinha não. E aí, o que é que acontece? Eu disse para ele, eu não tenho... Depois, né? E ele todo animado com a... Já tinha o cartão verde, né? Depois vem... Aí, depois veio um balde de água fria. Eu disse, olha, eu sei que elas falaram isso, mas eu não tenho uma resposta. Se você quiser estar desobrigado dessa compromisso que você tem comigo, você fique à vontade, porque eu não quero empatar a sua vida, eu não quero que você fique presa a uma coisa que você não sabe no que é que vai dar. Quando ele voltou para Portugal, que ele pensou que não ia dar em nada. É mesmo, pensei. Quando começou comigo, não é? Cumpriu-se aquilo que eu digo desde Angola. Quando parece que não está a funcionar, já está a funcionar. Afinal, já estava, eu pensava que não. Minha irmã, quando Augusto foi embora, minha irmã chegou para mim, na minha frente, e disse, deixa de ser idiota. Foi essas palavras. Tu não está vendo, não. Está na tua frente. Eu, não, nada a ver. E nesse dia eu estava chegando em casa, e quando eu estava chegando no meu apartamento, o Senhor falou no meu coração. Você está olhando tanto para o envelope que você está esquecendo de ler a carta. Leia a carta e você vai ver que Ele é o que você precisa, que Ele é o que você deseja. E eu parei para pensar em tudo e analisar, né, quem era aquela pessoa. Obrigado, Senhor. E aí as minhas muralhas caíram. Uau, né? Jericó caiu. Mesmo. E aí, nesse tempo, aí fomos falar, né? Eu fui ligar para ele,
fazer a chamada de vídeo para Passar perguntar... talvez quê? Mais uma semana? Não foi mais de uma semana nada. Depois de eu ter vindo? Não, foi um dia, para saber se você tinha chegado bem de viagem. Ah, ok. E quando a gente ligou, eu estava com um sorriso aqui e ele totalmente murcho. E eu, oi! Olá. Foi. Tudo bem? E ele, tudo. E eu disse, e aí, chegaste bem? E tal, e eu já toda, né? E ele, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Pois, para não dar bola. Afinal, isto é o quê? Só que eu deixo, não sei, acho que foi Deus que disse assim, eu tenho que ajudar. Na hora, eu falo, conversando alguma coisa com ele, me sai, senti sua falta. Pronto. Senti saudades. Saudades tuas. Pronto. Quando Aí, eu disse isso, foi a palavra mais... Aí ele estava assim, ele fez... Pronto. E aí o tom da conversa mudou. É. Eu só vou dar uma resposta definitiva quando eu estiver aí. É. Porque a minha vida vai mudar 100%. Pronto. Eu nunca imaginei sair do ministério que eu estou, nunca imaginei ser esposa do pastor. E eu digo, eu preciso ir aí para saber. Dia 10 de fevereiro, às 10h20 da manhã. De 2016. E 16. A gente estava fazendo, porque eu estava também circuito passando de por um manutenção lá ao pé de tratamento casa. e estava me recuperando de um esgotamento físico. Então, a gente estava fazendo caminhada num circuito de manutenção perto da casa dele. Deixa-me contar essa parte. Aí, de repente, nós estávamos a fazer o circuito de manutenção e eu ia falando versículos bíblicos, tu ias repetindo, lembras-te? Sim. De repente ela para. Não, e nessa hora nós estávamos caminhando, orando em línguas e Sim. tal. E de repente ela para, olha para mim e diz assim, eu aceito. Porque ele já tinha me pedido em casamento. Pronto. Só que tinha me pedido em casamento na fase que eu estava ainda assim. Não moído. Eu aceito. E eu, porque a minha mente estava em outras coisas, estava naquilo que nós estávamos a fazer. Eu aceito. Aceitas? Aceita o quê? E olhaste para mim assim, eu aceito. Aí caiu a ficha. Pronto. Então, fevereiro de 2016. Então, fevereiro de 2016, em junho ou julho, nós noivamos, ele foi para o Brasil para nós noivarmos. E no dia 18 de outubro de 2016, nós casamos. E é por isso que a gente também celebra. A igreja, no total, tem 14? Sim, no total é desde 2007. Pronto. Não é? Então, é desde 2007, mas a gente comemora de fato e de verdade, a partir de agora, oficialmente, por assim dizer, do dia 18 de outubro, que foi o dia do nosso casamento. E por que a gente faz isso? Porque nós entendemos que a visão que sempre houve no coração dele, que foi implantada agora, é que agora que ela está começando a ser implantada, né, desde 2016, e agora que realmente a verdadeira Igreja Zoe nasce, não é? A visão como Deus sempre quis que fosse. Aquilo que Deus sempre desejou que se estabelecesse no nosso meio. Então, por isso que a gente comemora o dia 18, que é o dia do nosso casamento no Brasil, dia 18 de outubro de 2016, como também o aniversário da igreja. Por conta disso. A igreja, na altura, a igreja estava muito dividida. Porque por causa da situação do divórcio, metade da igreja foi embora. E não só por isso, porque havia grupo disso, grupo daquilo, pessoas assim. Também. Então, a igreja estava muito dividida e a gente sempre orou, colocando, Senhor, qual é a sua vontade, qual é a sua estratégia para a gente tornar esse povo um. Para tornar essas pessoas, unidade na visão, trazer unidade e sermos como família. Corpo. Porque a gente não longe, uma coisa que está longe do nosso coração, nós não queremos ser mais uma igreja. E aí a gente começou a orar e Deus começou a nos dar estratégias do que estabelecer na igreja, do que fazer, o que falar, o que ministrar e como agora administrar a igreja, como administrar os departamentos, o que corrigir, o que mover, o que tirar de um lugar e colocar em outro. E a gente começou
E o Senhor começou a dar essas estratégias. O que estava no nosso coração. E aí surgiu tantas direções, uma delas foi o grupo do WhatsApp, dos colaboradores, para a gente trazer mensagens para as pessoas terem contato com a palavra durante a semana. Os Amados do Pai, surgiu aí, o devocional diário. O devocional surgiu aí, as mensagens do final de semana, porque nós só temos 2 cultos durante a semana e era muito pouco para aquilo que a gente precisava que as pessoas tivessem conhecimento de áreas específicas, de assuntos específicos da palavra. As pessoas não estavam acostumadas a uma mulher no ministério. Isso. Não é? Não é muito comum. Pois. Então, as pessoas achavam... Pelo menos aqui em Portugal. No início, que eu estava no púlpito porque era esposa de Augusto. A mulher do pastor. Né? Mulher de pastor. Que normalmente é mulher sem nome. E, assim, é a mulher do pastor. Aqui em Portugal tem esse costume de colocar pastora, né? A esposa do pastor é a pastora. Pois. E as pessoas achavam que eu era pastora porque estava casado com ele. E achavam que, às vezes que eu subia no púlpito, era porque eu era esposa dele. Então, elas não tinham essa familiaridade com a questão de mulher no ministério. Então, no decorrer do tempo, eles começaram a ver, não é? A chamada que Deus colocou no meu coração é uma chamada muito contundente. Não é porque eu quero, mas é por causa daquilo que Deus quer fazer. É a unção que está sobre a tua vida. A unção que está sobre a minha vida. E é uma unção que traz conserto, responsabilidade, ordem. Confronto. E para uma pessoa que quer viver o Evangelho Light, ela não vai se encaixar no que é a visão que Deus nos deu. Isso mesmo. Que é o quê? A gente voltar à base, à essência do Evangelho. Uma boa parte das pessoas não se enquadravam mais nesse, entre aspas, Evangelho, que é o Evangelho da palavra, é o Evangelho de Cristo, de trazer compromisso, seriedade, uma vida ordenada. E muitas pessoas saíram, não se encaixavam. Algumas saíram dizendo que queriam alguma coisa mais light. E a pressão da gente, de pessoas, por parte das nossas emoções. O diabo. Para mudar, para retroceder, para fazer ser mais não light, mexer, ser mais light. Uma palavra mais moderada que agradasse a todos. Mas o Senhor sempre falou no nosso coração que era para a gente permanecer firme em cima dos critérios que Ele tinha sinalizado. Né? E o Senhor sempre falava sobre limpeza. E quando eu quero trazer clareza nisso, para não parecer que as pessoas que saíram são pessoas ruins, que não prestam, ou que não prestam. Ou vão para o inferno. Não tem nada disso. Não. São pessoas, glória a Deus pela vida delas, boas pessoas. Vamos estar no céu, mas não se identificaram. Uma coisa que meu marido fala, e que é fácil de entender assim. Cada igreja, cada visão tem o seu ADN próprio. Não é? Então, imagine que nós somos células do coração. E uma pessoa ou uma visão que é coração, se a célula que está no pulmão vier para o coração, ela não vai se encaixar. Porque pulmão funciona de uma forma diferente do coração. O pulmão está lá para oxigenar o sangue. E no coração toda a gente bombeia sangue. A nossa visão é bombear sangue. E pensa, esta gente está maluca, eu não me identifico aqui. Então eles não sabem que temos que oxigenar o sangue. Sim, mas não é neste órgão. E às vezes as pessoas já definem isso como certo ou como errado. Não, mas está errado. Não, está errado. Talvez a questão não é que está errado. Talvez o lugar da pessoa está errado. Né? E nós sempre incentivamos as pessoas a não escolher a igreja por ser perto de casa, ou por ser mais confortável por causa da música ou por causa do ar-condicionado, porque isso é errado. Não é o critério certo, porque Deus sabe qual é o propósito que Ele colocou dentro de você. Deus sabe se você é pulmão, se é coração, se é estômago. Deus sabe a parte que você é. Isso mesmo. Quando nem você sabe. E Ele vai guiar você para fazer parte do lugar que tem o mesmo ADN que você. Que ele vai acrescentar e vai te ensinar a ser o que você nasceu para ser. E aí recaía muito sobre mim. Por quê? Porque as pessoas começaram a dizer que a mudança da igreja se deu a mim. Porque antes não era assim, e foi depois que essa mulher chegou. A brasileira, porque eu não tinha nem nome, nem era nem a pastora. Para alguns eu era a brasileira. Mal eles sabiam que que eu estava do lado do meu marido para ajudá-lo a cumprir uma visão que sempre houve no coração dele e que havia no meu coração também. E a gente simplesmente uniu forças, não é? A Bíblia diz, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Então a gente estava fechado.
fechado no sentido acordado de fazer aquilo acontecer. Uma coisa eu quero dizer, nenhuma estrada que você tem para percorrer dentro do propósito de Deus vai ser uma estrada que você vai encontrar capim verde, passarinhos cantando debaixo da sua janela o tempo inteiro e o sol brilhando todos os dias. Vão se levantar circunstâncias e problemas e resistências e pessoas para querer se colocar entre você e o propósito de Deus, para que você não cumpra, para que você desanime, para que você desista no meio do caminho, porque começar todo mundo começa. A questão não é quem começa, a questão é quem termina. Isso. E aqueles que terminam são aqueles que decidiram não olhar para si mesmos como vítimas. E eu lembro que quando eu comecei a passar por tudo isso, imagina, você está na responsabilidade com seu marido de ser líderes de uma igreja e você é chamado como uma mulher de ministério para pregar a palavra e quando você vai se levantar para pregar a palavra, pessoas se levantam e vão embora. É muito frustrante, não é? E você começa a questionar tanta coisa, eu comecei a questionar, Senhor, estou fazendo alguma coisa de errado? Senhor, se for, me mostra para eu ajustar. E as pessoas saindo da igreja e o dízimo da igreja caindo, e a gente não sabia como era que ia pagar as contas, e aquela pressão, e eu acordava às vezes de madrugada, e olhava para o lado da cama, e meu marido não estava lá. E às vezes, quando eu ia procurá-lo, ele estava na sala, orando, declarando a palavra, se firmando nas promessas do Senhor. Nós fomos esticados, provados de todas as formas complicados, muito difíceis. As principais, os maiores dizimistas da igreja saíram. Foi. E algumas pessoas nós tivemos que convidar a sair porque estavam causando rebelião dentro da igreja. Era o segundo maior dízimo da igreja. E a gente não atentou para a questão de ser dizimista ou não ser dizimista, porque os nossos olhos não estão nisso. Tem que estar em Jesus. Os nossos olhos estão no Senhor. É o Senhor que provê. Ele provê através de pessoas, mas nós não vamos comprometer os princípios da palavra por causa do dízimo das pessoas. 6 anos depois é que nós começamos a ver o fruto dessa semeadura de anos atrás. Agora. Então, realmente existe uma ação de perseverança que deve existir, não só num momento A ou no momento B. Nós temos que viver com fé e com perseverança todo o tempo da nossa vida. Levar o Evangelho ao coração dos homens, ou levar a vida de Deus ao coração dos homens, com a essência do Evangelho. Esta é a nossa visão. Quando as pessoas perguntam qual é a sua visão, levar a vida, daí o nome Zoe, a própria vida de Deus, ao coração dos homens, com a essência do Evangelho. E temos uma missão também, que é o caminho para cumprir a visão, que é alcançar, é edificar, treinar e enviar pessoas que servem a Deus com alegria, com excelência, com espírito excelente, porque se nós fazemos o melhor para o nosso patrão no emprego, muito melhor devemos fazer para Deus. Então a gente trouxe o quê? A gente agora podia chegar juntos, unidos, e estabelecermos a visão, que era o quê? Trazer a essência do Evangelho. Isso. E uma coisa que arde no nosso coração é trazer não só a essência da palavra, mas também do mover do Espírito e estabelecer uma vida de excelência. São os 3 pilares da nossa visão. E isso não vai acontecer sem uma vida de santidade, sem uma vida comprometida, sem uma vida consagrada ao Senhor. Nós lemos a biografia dos antigos e a gente via o tipo de mover de Deus que eles provavam, não é? A gente via Deus se manifestando no ambiente. E isso mudava, essa manifestação de Deus mudava a vida de pessoas, a palavra mudava a vida de pessoas, porque a condição do coração, o desejo das pessoas não era correr atrás de bênção, mas era correr para Deus. Isso. As pessoas tinham fome de Deus, e porque havia fome, havia uma manifestação de Deus para satisfazer aquela fome. E isso queima dentro de nós. Isso não vai acontecer só porque eu e ele desejamos, mas é uma construção que tem que ser coletiva.
E a gente começou, então, a trabalhar para que essa identidade começasse a ser impressa no coração. O ADN. Das pessoas que agora fariam parte da Igreja Zoe. Yeah. Quando eu estava nos 2 meses aqui, antes da gente assumir o compromisso, Augusto pediu para eu ministrar um dia aqui. Eu não tinha ainda convicção de que eu ia casar com ele, mas na hora que eu cheguei aqui no púlpito, o Senhor me deu uma palavra em Isaías 54 que fala: alarga o espaço da tua tenda, né? Firma bem as estacas, não impeças, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. E era um período que a igreja, muita gente tinha saído da igreja e havia muitas cadeiras vazias. E quando eu chego aqui na frente e pego o microfone, essa palavra se levanta tão forte e eu digo a seguinte frase: esse lugar já é pequeno. Esse lugar é pequeno. E hoje eu soube que era o aniversário da igreja. E o que se levantou dentro do meu coração, amados, é que esse lugar já está pequeno demais. Talvez você olhe ao seu redor e você diga assim: mas ainda tem algumas cadeiras que precisam ser ocupadas. Mas isso é o estado atual, mas não é a maneira como Deus vê. A maneira como Deus vê sempre é além daquilo que os nossos olhos veem. E nós precisamos desenvolver a habilidade de vermos como Deus vê. E as pessoas olharam para mim como assim: essa mulher está doida. Como é que esse lugar é pequeno se tem um monte de cadeira vazia? Tinha mais cadeiras vazias, né, do que pessoas. E eu digo: esse lugar é pequeno, vocês estão olhando esse lugar com os olhos naturais, mas Deus não vê esse lugar pequeno. E é tão interessante, por quê? Porque nós não pedimos para ser uma igreja grande, mas... Nem esse é o nosso objetivo. Nem esse é o nosso objetivo no sentido de que, claro que a gente quer que a igreja cresça e que a igreja seja grande. Mas não é a prioridade. Gente não está trabalhando para ter só pessoas. Porque se for só isso, a gente, meu amigo, faz o que quiser. Tínhamos outros meios de atrair pessoas. E aí, todas as palavras, todas que a gente recebeu, olha, de americano, brasileiro, inglês, sul-africano, olha, gente de todo jeito, de pessoas que a gente não tinha contato. Todos disseram a mesma coisa: vocês são muito grandes. Quando a gente era um punhado de pessoas. E Deus usou homens e mulheres sem nos conhecerem de lado nenhum, sem saberem de nada, e terem, pelo Espírito Santo, dirigidos a nós, primeiro falando de detalhes do passado, que no meu caso só eu sabia, e no caso dela, no que tocou ela, só ela sabia, mas nós sabíamos um do outro. Portanto, ele não podia estar a falar aquilo porque alguém lhe contou, porque eram coisas que só nós sabíamos. E depois falar também do propósito de Deus em nos unir, de que a visão é maior do que nós mesmos. Eu sozinho não conseguiria realizá-la, tu sozinha não conseguirias realizá-la, que o Senhor nos havia juntado por causa do propósito, por causa da unção que está sobre ela, por causa da unção que está sobre mim, e o propósito de... Enfim, depois ele falou do ministério que o Senhor nos deu, daquilo que Deus ainda tem para fazer. Então, isso foi fantástico, porque, sabe, em momentos assim mais complicados, queira ou não, a dúvida sempre surge, não é? Será que eu ouvi bem? As setas vêm para querer minar a fé, a convicção, não é? Será que eu ouvi bem? Será que aquilo era mesmo o testemunho do Espírito? Será que é mesmo a mulher certa? E ela a mesma coisa. Então, nesses momentos, quando essas palavras vieram, diferentes pessoas falaram da mesma coisa, sem terem relação entre si. Então, isso veio fortalecer-nos, animar-nos e também trazer direção quanto ao futuro. E não foi nada inédito, na verdade só veio confirmar o que já desde anos lá atrás, do princípio, Deus vinha falando, neste caso ao meu coração, e ao meu, sobre aquilo que em outros há para aspectos, fazer. Né? Um homem de Deus, que nem é daqui. E a mim ele nem me conhecia. Não sabia nada de nada, porque nós estivemos nesse lugar no primeiro dia que esse homem havia chegado. Não havia tempo dele saber de nada, da forma como aconteceu. E ele está a ministrar, e quando ele começa a ministrar, simplesmente ele para a mensagem e ele se dirige a nós. Com palavra de conhecimento e de sabedoria. Ou seja,
ele falou primeiro para Augusto. Primeiro ele falou para nós dois a respeito da visão que Deus tinha para nós, que era exatamente o que estava no nosso coração. O que era que isso ia afetar não só uma congregação, mas Portugal, Europa e outros países. Aí teve uma parte que ele falou especificamente para Augusto, sobre coisas do passado de Augusto, que o diabo quis destruir o meu ministério. Que não tinha como ele saber, não é? Que tudo aquilo que havia acontecido, mas não ia destruir por causa do propósito que Deus tinha dado a ele. Que pessoas seriam levantado contra, que pessoas queriam mesmo acabar com o meu ministério. Com a sua reputação. Depois ele se dirigiu a mim também, falando coisas que também não tinha como ele saber, não é? E depois ele falou a respeito do que ele não iria conseguir, o que Deus queria fazer, ele não iria conseguir fazer sozinho. E depois ele disse, você também, é maior do que nós, você também não iria conseguir fazer sozinho. E foi por conta disso que eu uni vocês dois. Igreja das Nações. O Senhor me disse, esta igreja, esta nação, é a nação que é a porta. Eu vi no Espírito. Deus começando a mover. Demonstração do poder
Não tinha como não ser Deus falando ali, diante de todas as situações que nós ouvimos. E com os detalhes E que com os ele detalhes falou. que foi, e enfatizando, não é, a respeito do aval de Deus, da aprovação de Deus sobre o nosso casamento. Então isso fortaleceu-nos muito e foi muito E isso, bom. assim, na realidade, nós recebemos pessoas entraram em contato conosco através das redes sociais e mandaram mensagens, pessoas que eu nem conheço, nunca vi na minha vida. Pessoas que eu tive contato uma vez e que de outros países que mandaram mensagem e dizem assim: eu fico impressionado do alcance que vocês têm. Porque, naturalmente, vocês, a igreja de vocês nem é a maior da cidade. E o alcance que vocês têm, não é? A gente recebe tantas mensagens, tem tantas pessoas que as nossas transmissões têm alcançado. E não é pela nossa força. A gente vê, com isso, a palavra que Deus liberou sobre nós se cumprir. Que não era apenas sobre um povo, dentro dessas 4 paredes. E não é uma questão só de números, mas de impacto na vida das pessoas. E assim, nós recebemos essas palavras com muito temor, porque a palavra de Deus diz: a quem muito é dado, também muito é cobrado, não é? Então nós recebemos essas palavras com muito temor, com muita honra também, mas com muito temor. E uma coisa importante é que nós não andamos atrás de profecias, nem atrás de palavras de sabedoria, não é? E isso ocorre somente para confirmar aquilo que já está no nosso coração. O que nós desejamos do nosso coração é que essa grandeza possa refletir a grandeza do Senhor. Que Ele seja conhecido, que Ele seja provado na essência daquilo que Ele é. A gente às vezes tem trocado o ouro por bronze. Às vezes as pessoas nem sabem o que é unção, o que é presença. As pessoas acham que unção é música, é estímulo, não é? Físico. Ritmo. É correr. A gente precisa entender o que é unção. A unção, ela não te afeta só na carne. A unção não começa de fora para dentro. A unção, a presença, ela nos afeta de dentro para fora. E ela não produz apenas um arrepio em nós. Ela produz uma mudança. Ela traz sobre nós uma consciência das coisas divinas. Ela traz sobre nós santidade, temor, compromisso. Aqui há dias estávamos a gravar um programa e eu dizia assim: são as pessoas que se distinguem elas mesmas, não é Deus que faz distinção de pessoas. Porque, por exemplo, tem pessoas que não vêm à igreja porque vivem longe, mas tem pessoas que mudam de casa para estar mais perto da igreja. Ou a distância também não impede elas de vir. Ou a distância não impede elas de vir. Tem pessoas que não servem na igreja porque não têm tempo, o trabalho absorve-as muito. Tem pessoas que mudam de trabalho para terem tempo de poderem servir na igreja. Tem pessoas que não oram pela mesma razão, não têm tempo. Mas tem pessoas que largam coisas até legítimas que lhes ocupam tempo para poderem orar. Então, é o coração das pessoas que faz com que elas se distingam assim, a si mesmas. E uma coisa que é importante frisar é assim: o evangelho atualmente, e eu falo de uma forma geral, ele foi muito diluído com estratégias para atrair pessoas, né? Aí cria-se, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E às vezes a gente começa a olhar e diz assim: rapaz, as pessoas estão mais em busca de se sentirem bem ou de ter entretenimento do que vir para a igreja com o que é a visão do que é ser igreja. O que é ser igreja? Rapaz, primeiro é um lugar onde os filhos se reúnem ao redor da mesa para conhecer coletivamente o seu pai. É um lugar onde nós vamos ter instrução, sermos corrigidos. Muitas vezes tiramos essa questão correção de dentro da igreja. Porque é uma palavra Porque que causa arrepio. Ou falar a verdade. É. Ah, você é bruta. Espera aí.
A gente tem vivido um tempo muito complicado que a verdade está sendo combatida e não defendida. Mesmo. E nós... Estamos no tempo em que temos que provar, até dentro da igreja, que a erva é verde. Porque nós abrimos tanto estratégias para atrair, não é? Para que a gente acabou diluindo e tirando determinadas coisas A essência do Evangelho. Dos púlpitos que a palavra não tirou, não é? Queremos ser inclusivistas, mas e queremos incluir dentro da igreja o que Deus exclui. E não estamos a falar de pessoas. Deus não exclui pessoas, mas práticas erradas de vida ou pecado. Nós não podemos incluir, dizia eu, o que Deus exclui, mas vivemos um tempo em que, graças a Deus, não é em todo lugar, graças a Deus por isso, até aqui na nossa cidade tem igrejas muito sérias, boas igrejas, grandes igrejas, com o mover do Espírito de Deus, mas tem também o outro lado, onde para atrair pessoas vale qualquer coisa. Se temos que ser inclusivistas e pensar como o mundo pensa, e isso contribui para que mais 100 ou 200 pessoas entrem na igreja, pois é assim que se faz. Então dilui o Evangelho e, por outro lado, cria uma mentalidade de igreja que não é certa, mas que depois ficam a olhar para quem quer levar o Evangelho a sério e dizem: olha para aqueles, são religiosos, têm mania que são santos, são melhores que os outros. Você sabe que ser religioso, você pode até andar todo moderno, todo cool, e você ser religioso? Porque religiosidade não tem a ver com a forma como você se veste. É um comportamento. Exatamente. É um comportamento. Você pode simplesmente fazer uma coisa por regra e você não ter a consciência mais de por que você faz aquilo. E mais, é que pôr Deus num sítio onde Deus não está. E dizer que certa coisa é de Deus e é cool e Deus não se agrada daquilo. Isso é ser religioso. Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas, porque, imagine, o fato de você vestir uma pessoa de piloto não significa que ela é. Você pode vestir uma pessoa, e hoje, qual é o nosso cuidado? Nós podemos chegar e abrir, né? Agora, pode ficar do jeito que você quiser. Aqui você não vai ser confrontado, aqui você não vai ser corrigido. Ninguém te vai julgar. Aqui você não vai ser ajustado. É a mesma coisa de você estar dentro de uma escola e as pessoas não quererem que dentro da escola você seja educado. Ou você receba educação. Isso é um contrassenso. E é a mesma coisa dizer, vamos andar com Jesus, mas não temos que ser iguais a Ele. E aí você chega e a gente pega e faz a coisa assim. E aí é a mesma coisa de o quê? Você pegar e vestir uma pessoa, tipo com a roupa de um piloto de avião, não é? E ele está todo lá. Quem olha para ele, pensa... Ele é um piloto de avião. Mas se você, para quem não conhece, aí você pega aquela pessoa, pensando que ele é um piloto de avião e coloca ele no cockpit de um avião. É isso que está a acontecer com os crentes hoje em dia. Eles se vestem de crentes. Eles parecem crentes. Eles até falam como crentes. Até andam com outros crentes. Mas quando você está colocando eles no lugar onde é para se ver... Ou para dar fruto. Para dar fruto ou para ver o sobrenatural de Deus. Para que eles possam pilotar e atrair pessoas e trazer pessoas com a influência que vem da vida deles. Aquilo não está lá. Ou seja, ele não produz de acordo com aquilo que ele parece. Isso... é um trabalho perdido, isso é vão. Por quê? Porque se eu vivo, e quando eu falo assim, nós, como líderes, se o que eu estou a fazer se preocupa apenas com você querer vestir uma roupa e se comportar de um jeito que te deixa numa área confortável, ao ponto de você não ter que ser transformado na imagem de Jesus ou ser... e incentivado a viver a vida da palavra, Deus não vai cobrar daquela pessoa. Deus vai cobrar de nós. E vemos isso na Bíblia, no livro de Ageu, no livro de Malaquias, a mesma coisa. Tiago 3:1. Deus a pedir contas aos sacerdotes por ensinarem mal ao povo.
Tiago 3:1 diz, perdão, meu amor, Tiago 3:1 diz, não queiram de vós, muitos de vós serem mestres, porque vocês haverão de receber maior juízo. Então isso significa que aquilo que nós falamos influencia. E vai ter uma influência para o bem ou para o mal. Vai fazer com que a pessoa cresça dentro do que é o propósito de Deus para a vida dela, ou que ela seja uma pessoa que está fazendo a vontade dela. E quando eu digo, amados, o evangelho não é não é, as pessoas confundem e não entendem o que é liberdade ou independência, ser independentes e ser interdependentes. Liberdade com libertinagem são duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes estamos pregando libertinagem. Libertinagem é a ausência de regras, aonde a minha vontade prevalece. E isso não está em linha com a palavra. A verdadeira liberdade, ela precisa de critérios e de limites para que eu possa viver livre, sem ter prisões, sem estar sendo governado por nada nem por ninguém, a não ser por aquele a quem eu sirvo. Essa é a verdadeira liberdade. É quando a minha carne não me governa, é quando a minha vontade não me governa, mas é quando o que me governa é a vontade do meu Pai. E é para isso. E o desejo de fazer a vontade de Deus, porque a realidade é que nem sempre acertamos. Às vezes, querendo acertar, falhamos. Sim, não somos Mas perfeitos. o desejo de continuar a acertar, acerta-nos. E acabamos por fazer, afinar com a vontade de Deus e fazer o que Deus quer. Mesmo. É isso. E se talvez você ouça e diga, vocês são perfeitos. Não, não somos. Ih, tem tanta coisa ainda para sair da nossa vida. Uma coisa é verdade, é que Esquecendo olhando das coisas para a frente, trás. Não, peraí. Esquecendo também. das coisas que para trás ficam. Não, também, mas olhando para a frente vejo que ainda não cheguei. Ainda não me tornei no homem que eu sei que Deus quer que eu seja. Mas olhando para trás, eu vejo que também eu já não sou o homem que eu era. Então é um processo e estamos no processo. Por isso. E agora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançamos para aquelas que estão diante de nós. É isso mesmo. Para o alvo, para o prêmio Amém. da soberana vocação de Deus. Amém. Há um tempo atrás o Senhor falou conosco sobre povos, não é? E tem uma passagem lá em Gênesis quando fala sobre José, que fala que quando Jacó fez a túnica de José, essa túnica era uma túnica de várias cores. E um dia o Senhor trouxe uma palavra que calhou em cima daquilo que nós temos no nosso coração. A nossa igreja, ela não é uma igreja brasileira. A nossa igreja, embora esteja em Portugal, mas eu quero trazer um ajuste nisso hoje. A nossa igreja também não é uma igreja portuguesa. Claro, ela está em Portugal, nós dizemos que ela é uma igreja portuguesa. Pastor português. Nossa igreja não é uma igreja africana. E é o quê? Nós somos uma túnica de várias cores. Essa parte mexe comigo. Por quê? Porque hoje, e esse é um dos nossos desafios, nós temos Augusto, quando eu conheci Augusto já dizia isso há muitos anos. Somos um. E a gente também, com o andar da carruagem, a gente entendeu por que nós somos um. Porque faz parte da visão transformar vários povos num só. Augusto, há anos atrás, teve um sonho. Eu era novo convertido, foi no ano em que eu me converti, 1982, que eu orei à noite, antes de me deitar, fiquei um momento em oração e eu perguntei, Senhor, qual é o símbolo do meu ministério? Eu perguntei em termos de logo. Eu sabia que já tinha um ministério, o Senhor já me tinha dito que me havia chamado não só para pregar, também para ensinar. Tinha-me dado um sonho onde eu me via a pregar para multidões ao ar livre, pregava com autoridade, ousadia e com compaixão também. Portanto, eu sabia que tinha um ministério. Aí eu perguntei qual é o símbolo do meu ministério. A primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, imediatamente após eu ter perguntado, ele disse,
O símbolo do teu ministério está em Ezequiel 37:19. Olha, para você ver como era novo, convertido, na minha cabeça eu fiquei a pensar assim, Ezequiel, acho que é um livro da Bíblia. 37:19, portanto 37 é como o pastor faz, primeiro diz o capítulo, depois o versículo. Mas pensei, 37 capítulos? Estou a achar muita coisa para um livro da Bíblia. Veja o conhecimento que eu tinha. E como veio uma paz tão grande que me inundou, eu não quis ir lá à Bíblia procurar. Vai que não tem 37 capítulos, foi da minha cabeça e eu perco esta paz. Então deitei-me. Só que no domingo seguinte o pastor vai e prega sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu disse, uau, Ezequiel afinal tem mais de 37 capítulos. E fui lá ver o versículo 19 e diz lá, nunca mais esqueci, tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim e lhes ajuntarei a vara de Judá. Tomarei as varas, não é? As outras varas, e farei delas uma só na minha mão, e elas se farão uma só. Eu nunca entendi aquilo, eu pensei, o símbolo do meu ministério deve ser uma mão a segurar uma vara. Porque não era para aquele tempo, mas ao longo dos anos, então, a revelação veio, a luz chegou, e de facto, era como tu estavas a dizer, deixavam de ser 12 tribos, para ser uma nação só, na mão de Deus, agora com dois aspectos. Primeiro Deus disse, farei delas uma só vara. E depois Deus disse, elas se farão uma só na minha mão. Então tem a parte em que Deus o fará, o mover de Deus, e tem a parte em que nós contribuiremos para que isso aconteça. Quando falamos em termos do futuro, é isso que nós vemos no nosso futuro. Vemos uma igreja impactante, vemos uma igreja de milhares de pessoas, vemos-nos a pregar para o mundo lá fora, para isso que nós registramos, desde 2007 está registado e é marca registada, Ministério Sozo, porque Igreja Zoa é a igreja local, Ministério Sozo será depois para levar o Evangelho ao mundo, por seminários, por campanhas de evangelização, enfim, por aquilo que o Senhor nos dirigir. Então, quando falamos em futuro, nós vemos tudo isso, vidas transformadas pelo poder de Deus, casamentos sólidos na palavra de Deus, enfim, vemos tudo isso que o Senhor colocou no nosso coração. E por fim, a unidade no corpo de Cristo. Eu não estou a dizer que nós, Igreja Zoe, traremos a unidade no corpo de Cristo, tanto que tem muitos poucos pastores agora que se relacionam connosco e nós também nos relacionamos com pouquíssimos pastores. Mas também temos pastores que a gente nem conhece. É verdade. Que estão associados a nós em espírito e que eles se alimentam daquilo que nós temos ministrado. E ministram nas igrejas deles. Tem sido refrigério para a vida deles, encontrar alguém que eles podem receber. Identificar-se. Isso para nós é uma honra muito grande. Não que nós achemos que somos mais do que eles. Não, amados, quando a gente está, nós estamos dizendo isso, entenda, não é para a glória nossa, é para mostrar que tudo isso é a visão de Deus se cumprindo naquilo que Ele falou. Então nós somos um porque somos um só povo, de vários povos fez um, e somos um porque somos família. Nós temos ministrado que não queremos que nós sejamos pessoas indiferentes, que chegam, entram, sentam, ouvem, levantam e saem. Nós incentivamos e estimulamos laços. Laços de amizade, laços de amor, laços de fraternidade, porque somos uma família. Isso. Um corpo, cujos membros interagem uns com os outros. Não são independentes uns dos outros, senão não seria corpo, não haveria vida no corpo. Isso. É verdade, eu estou aqui desde a fundação desta igreja, eu segui o pastor Augusto, ambos fazíamos parte de uma outra organização, saímos na mesma altura e depois quando o pastor Augusto veio abrir a igreja eu consegui sempre acompanhá-lo. Tive sempre uma grande admiração por ele, que era muito jovem, e eu achava que a pregação dele era espetacular no seguimento dos Evangelhos de Jesus Cristo, e daí eu ter segui-lo. Então nós andávamos realmente perdidos. Nós queríamos encontrar um aprisco que nos pudesse nutrir espiritualmente e não meramente entretenimento ou
um momento diferente no nosso domingo. Não, nós queríamos um aprisco com a palavra e que a palavra pudesse impactar. Como pessoa que já estou aqui, ou como membro desta igreja e como serva que aqui estou, consigo perceber algumas diferenças para melhor, outras que ainda estão a preparar-se para melhorar, porque o nosso alvo realmente é cada dia estarmos mais parecidos com Cristo e que a igreja seja santificada, esteja pronta para receber o Rei e podermos ir para junto daquilo que é o nosso alvo, né? Ir para junto de Jesus. Eles trouxeram a vida Zoe para a nossa vida. Nós já éramos cristãos, glória a Deus por isso, mas em comparação nós somos crentes há 10, 11 anos, mas é como se nós tivéssemos começado a nossa caminhada realmente aqui. Ter pessoas que estão dispostas a dar a sua vida por nós, é isso que eu vejo, acho que é o que eu vejo nos nossos pastores. Eu tenho a certeza. Pessoas que dão a sua vida para lapidar aquilo que nós somos, porque nós somos todos diamantes em bruto. Agora, acho que sou eu que vou chorar, então, mas já que é isso? Então, e ver que para eles o que realmente importa são as vidas. Exatamente. Não só das pessoas que estão perto, mas das vidas no geral. Que são pessoas que não se importam de perder a sua vida. Exato. Se puderem ganhar uma outra. Essa essência do Evangelho que nós vemos neles. É o que nos motiva também. Não só, mas também nos motiva a estarmos com eles, a estarmos atrás deles, a sermos um com eles. Porque isso é algo que também arde nos nossos corações, é as vidas. Não só ter uma igreja, mas também ser a igreja fora destas 4 paredes, ou das 4 paredes que Deus nos der. Eu posso ter a estaleca que tenho hoje, porque o pastor também me depositou essa confiança em mim e viu que eu poderia fazer outras coisas diferentes. E depois, ao juntar-se a pastora Sâmia, ainda me ajudou a alargar ainda mais as estacas, digamos assim, porque tenho tido um suporte desta família, porque os pastores são família, são os nossos pais, são os nossos pais a nível espiritual, e são eles que nos vão dando estrutura, vão nos dando com a palavra, uma força por dentro através da palavra, que eu sei que noutros sítios eu não iria ter essa oportunidade. A Ariane de hoje é uma Ariane muito mais equilibrada nas suas emoções. Eu aprendi a colocar a minha alma no lugar dela. Muito mais forte, estruturada. Isso eu dou graças a Deus pelos pastores que nós temos, que nos ajudam, nos apoiam, nos corrige, né? E tudo isso nós devemos a eles, né? Em termos de me emocionar e de chorar, faz parte, né? Mas a estrutura que eu tenho hoje é totalmente diferente de uma estrutura de um tempo atrás. Eu estou feliz porque ele casou com a pastora Sâmia, porque na realidade, eu repito, eles completam-se um ao outro no ministério. E isso é muito importante para uma igreja. A nossa trajetória na igreja começou praticamente com o nascimento da Micaela e começou com um milagre feito pelo nosso pai através da vida dos nossos pastores, que foi algo que aconteceu, um testemunho, né, na vida da Micaela. E pronto, e para as crianças então tem sido um verdadeiro suporte e uma verdadeira bênção. Eu olho para eles, eu vejo pessoas que se entregaram, que morreram para elas, que não vivem mais elas, mas Cristo vive, e que têm sido um exemplo para um caminho a seguir na palavra, no ministério. Nós temos sido regados com a unção que está sobre a vida dos nossos pastores. E eu posso ver uma mudança total no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida sentimental, na nossa vida como casal.
somos outras pessoas. É E verdade. dou glórias a Deus por isso, porque nós estamos no lugar certo, no tempo certo, Com as com as pessoas certas, certas. fazendo a coisa certa. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso. Se voltar no tempo, qual conselho o senhor, pastor, daria para o Augusto de 6 anos atrás? E você, pastora, qual conselho daria para a Sandra de 6 anos atrás, quando tudo bem começou? Então, se eu pudesse voltar no tempo, que conselho eu daria, 6 anos atrás, que conselho eu daria a mim mesmo? Olha, depois de tudo o que já vivemos até aqui... Ouve tua mulher, obedece tua mulher. Não, porque o Senhor disse a Adão, por quanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e a coisa Mas não foi boa. Deus também disse para Abraão, escuta o que a tua mulher está a dizer. Sim, mas foi numa circunstância diferente. Ah. Não, eu costumo dizer que a mulher é como o Espírito Santo, a mulher na família é como o Espírito Santo na igreja. É aquela que nos lembra todas as coisas. E nos Bem, revela. mas então, se eu pudesse voltar 6 anos atrás, que conselho eu daria a mim mesmo? Olha, tendo em conta os tempos que nós vivemos e que já aqui falamos, eu diria que continua. Eu sei que parece uma frase de efeito. Aquele que continua sempre chega. Eu diria, vale a pena, porque depois da tempestade vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse seria o conselho que eu daria a mim mesmo. E lembrar-me-ia, e foi o que aconteceu ao longo do tempo, das coisas que Deus falou. E sabe, quando está tudo bem, é fácil crer no que Deus falou. Mas quando vemos que as circunstâncias se levantam e parece que o que Deus falou, entre o que Deus falou e o que está a acontecer, existe uma oposição. E agora? Nós ficamos no meio. Para que lado eu vou pender? A tendência maior é sempre pender para o lado das circunstâncias, porque é o que para nós se torna mais real. Mas é nessa altura que faz sentido crer. O sangue pode dar na canela, mas não desista. Oxente! Não, tem uma passagem, ela sempre mexeu muito comigo e ela se encaixa muito bem nesse conselho, né? A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para cumprir um propósito. Isaías 53 revela, né, tudo o que ele teve que passar para que o propósito de Deus na vida dele fosse cumprido. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele assumiu a nossa culpa, o nosso lugar, foi separado do Pai, coisa que para ele era o mais terrível, ele nunca soube o que era estar separado do Pai. Bebeu águas amargas, vamos dizer assim, para que o propósito fosse cumprido. E no final de Isaías 53, no versículo 11, ele diz assim, né, depois de passar por todos os perrengues, por todas as tribulações, no versículo 11, ele diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vale a pena. Ninguém quer passar tempos difíceis. Ninguém quer viver situações complicadas, ninguém quer ser rejeitado. Mas se você faz, por obediência a um propósito, por obediência ao que Deus diz, o que acontecerá com você é o que aconteceu com Jesus. Nós vemos A recompensa. o fruto do penoso trabalho da nossa alma. Não é fácil passar, mas é tão gratificante a gente ver que porque não desistimos, porque perseveramos, porque superamos, porque continuamos, porque não acabou ainda,
E isso não significa que nunca mais vamos passar por nada difícil ou nenhuma circunstância. Mas porque não paramos, não desistimos. E não é só não parar nem desistir, é continuar também fazendo a coisa certa e vigiando sobre as motivações do nosso coração. Para que elas sejam sempre certas, para que o nosso coração não se desvie da pureza do Evangelho. Você vê o fruto do que isso está causando na vida das pessoas. Você olhar para pessoas, ver como elas chegaram aqui e ver como uma flor, elas desabrochar. Elas florescerem, elas prosperarem, elas não é só curadas, o que Deus dá, é no que elas se tornam, porque esse é o foco. Porque o foco não é ter, o foco é ser. Isso. E a gente vê pessoas a se tornarem dentro da identidade do que Deus tem para a vida delas. E porque elas estão a se tornar segundo a imagem de Deus, de Jesus, elas alcançarem coisas, superarem a si mesmas, superarem dificuldades e problemas e verem elas florescerem dentro dos propósitos que Deus tem para a vida delas, florescerem dentro das suas famílias, dos seus casamentos, do seu trabalho. Vale a pena. Pense que vale a pena. Ver que a verdade liberta. João, na 3ª carta dele, ele diz assim: filhinhos, a minha alegria é saber que os meus filhos andam na verdade. Pense na recompensa. É essa. Então, esse seria o conselho que eu daria para a Sâmia de 6 anos atrás, que está a passar e vai passar por coisas que nem ela imaginou, que ela nunca passou na vida dela. É tudo isso, é dizer, vale a pena. Assim como Jesus só perseverou e conseguiu, porque ele viu o que a obediência dele iria causar. E porque ele viu que aquilo que ele estava a passar, ele me viu hoje aqui. Ele viu a si. Ele viu o que a obediência dele ia causar na minha vida, na sua, na nossa vida. Ele disse, eu vou até o fim. Por eles vale a pena. Por eles vale a pena. O Senhor não deixará de cumprir a sua palavra. Desistir não é opção. Somos um. 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 É uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém.